Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar as enormes possibilidades e a vantagem que nós temos de utilizar a inteligência artificial para apoiar a modelagem 3D. Hoje em dia ainda não existe a possibilidade de você estar fazendo a modelagem 3D ou deixar que a inteligência artificial faça isso. É assim, por mais que digam que tem uma certa desenvolvimento de criatividade e tudo mais, eu acho que ainda não substitui o ser humano. Então eu quero mostrar aqui para você um uso muito interessante, na minha opinião, que é o seguinte: suponhamos que eu queira criar um tênis. Eu não vou usar o tênis que ele vai criar, porque ele vai criar o tênis para mim. Mas eu não vou usar o tênis que ele vai criar, eu só vou usar aquilo como base ou inspiração para minha criação e que não seja cópia. Então eu venho aqui na linha de prompt, eu estou com o Gemini aberto, que é a inteligência artificial do Google, que na minha opinião é uma das melhores atualmente. Muita gente fala de outras e tudo mais, mas no meu caso, em especial, eu tenho usado muito para tudo que eu faço o Gemini e ele tem me ajudado muito. Não substitui a minha inteligência ou a minha experiência como professor e como modelista, como designer de calçados, e de solados e de palmilhas. Não substitui, e nem como professor, mas me ajuda muito, e é isso que é importante. Então, aqui eu vou colocar da seguinte forma no prompt. Eu não vou explicar para você como usar a inteligência artificial, talvez seja importante numa outra aula, mas agora, para quem já conhece, né, já tem mais ou menos uma noção de como funciona, eu tenho aqui a estrutura do Gemini aberta. É muito simples de você começar a utilizar, gratuito. Eu vou colocar aqui no prompt, agindo como um designer de calçados, crie para mim a imagem. Ou não precisava pôr esse para mim, poderia tirar isso, mas a imagem. Olha, agindo como um designer de calçados com experiência e criatividade. Isso é muito importante, você ter esse prompt bem estruturado, porque isso vai treinando a sua inteligência. Eu faço isso sempre aqui. E olha, só para você ter uma ideia, até cobertura da minha garagem aqui eu uso ele para fazer, e fez coisas. Voltando aqui, agindo como um designer de calçados com experiência e criatividade, crie para mim a imagem de um sneaker para eu modelar em 3D. Eu vou colocar assim, em 3D, não vou nem especificar. Crie para mim a imagem de um sneaker. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai utilizar o chamado Nano Banana, que hoje, na minha opinião, eu tenho usado muito inteligência artificial desde que iniciou o ChatGPT, e de lá para cá vieram muitas novidades. Uso ainda o ChatGPT, mas pago só o Gemini. Olha lá, ele criou. Agora observa o que ele fez, tá? Ele criou um tênis e me deu as vistas que eu preciso para modelar em 3D. Tá entendendo? Isso aqui é maluco, porque de repente eu posso ter a imagem de um tênis e pedir para ele fazer apenas, eu vou mostrar isso já para você, para ele fazer apenas as vistas que eu preciso. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Eu vou colocar uma imagem de um tênis que foi ele mesmo que fez. Eu fiz agora há pouco de teste. Deixa eu voltar isso aqui para cá. E olha só o que eu vou fazer. Isso aqui pode ter sido um tênis que eu
eu baixei da internet, o que eu vi. Esse azul aqui que ele fez, ele mesmo criou. Aí, né? Entre aspas. Ele vai se basear numa série de coisas, mas ele me dá uma série de informações. E se eu pedir para ele traduzir isso daqui, ele traduz, porque ele criou tudo em inglês. Né? Agora, olha só, usando a imagem anexa, crie as vistas top, front, right e perspective deste tênis para que eu possa fazer a modelagem 3D no rinoceros e use as imagens como bases de referência. Quanto mais específico eu for no meu prompt, melhor vai ser o que ele vai fazer para mim. Agora você viu que ele pôs tudo em inglês aqui. Se eu quiser, eu posso pedir para ele traduzir isso, mas agora não é o objetivo, né? Olha só o que ele vai fazer e a velocidade com que ele faz. Criando a imagem, eu dei agora uma imagem para ele, eu arrastei a imagem, coloquei aqui e pedi para ele fazer as 4 vistas, né? E vamos ver como que ele vai trabalhar com isso. É maluco, é surreal, mas olha aqui. Tá vendo? Eu dei a imagem para ele e ele me manteve. Deixa eu ver se ele manteve todos. Tudo que eu preciso agora. Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu não tenho uma vista da parte de baixo, né? Eu tenho tudo isso daqui, então eu vou criar usando a mesma imagem, crie uma nova imagem da vista bottom, porque é a parte de baixo que eu preciso também, né? Então você vê, é claro que tem limites, ele erra, tá? E você precisa estar consciente disso ao usar. Mas olha a facilidade. Você pega um tênis e precisa reproduzir. De repente você não tem a parte de baixo do tênis, não tem a lateral, não tem uma vista, não tem outra. E quando a gente vai modelar, a gente precisa de todas essas vistas, né? Vistas do... Olha lá. Aqui, ó, olha o que ele fez. Então quer dizer, olha que como eu posso utilizar a inteligência artificial para os meus desenvolvimentos, tá? Então eu pego uma imagem de um tênis que eu já tenho esse tênis pronto, ou eu estou desenvolvendo como eu fiz aqui, que eu mostrei para vocês, né? E é o seguinte, ele tem limites na versão gratuita, mas agora eu quero mostrar para você, olha aqui, a quantidade de IAs que eu tenho, né? Eu tenho muitas delas aqui, mas eu vou usar o ChatGPT, né? Ele tem uma biblioteca aqui, mas eu quero um chat novo. E ele pergunta por onde começamos. Eu vou fazer a mesma coisa com ele. Olha, eu vou carregar aqui, carreguei a imagem e vou dizer assim, usando a imagem anexa, crie uma nova imagem para uma nova imagem com as vistas perspective, front, top
E eu vou pôr agora aqui, porque você vê que você pode acrescentar depois o que você quiser. Bottom. Para que eu possa fazer a modelagem em 3D. Aqui você tem que testar os seus prompts, tudo para ver. E olha lá que eu dei. Agora ele vai criar a imagem. Tá? É claro que ele vai mais me oferecer como é que se diz? A versão paga, né? Mas olha, eu estou na versão gratuita. No Gemini que eu estava mostrando para você, eu fiz alguns testes aqui antes de gravar o vídeo, né? Deixa eu pôr isso aqui para cá. E eu vou fechar aqui para você ver que ele demora um pouco mais, porque eu estou usando a versão paga do Gemini e aqui no ChatGPT eu estou usando a versão gratuita, né? Então ele está finalizando. Olha lá, tá dando os últimos retoques, tudo mais, e pumba, olha só o que ele fez. Agora, cliquei na imagem e para eu baixar essa imagem, é só eu clicar aqui, ó, e ele baixa a imagem na hora e me deu todas as vistas. Então, você que é modelista já no Rhino, por exemplo, sabe da utilidade de a gente ter estas vistas. Por exemplo, se você tiver a necessidade de uma vista por trás ou de uma vista de algum tipo, é só pedir que eles fazem, tá? Eu vou voltar com outros vídeos um pouco mais desenvolvidos, fazendo algumas outras coisas para mostrar para você as facilidades que nós temos e a importância hoje da inteligência artificial para nos ajudar. Ela vai me substituir? Nunca. Não vai me substituir porque eu sou mais inteligente do que ela. Você também é mais inteligente. Até que ponto eu não sei, mas hoje nós somos mais inteligentes do que ela. Mas ela ajuda a gente. É um funcionário. Eu vou te ser sincero. Hoje, por exemplo, em todo o meu processo de trabalho, é um funcionário para mim que vale a pena em cada detalhe. Beleza? Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!